Você já parou para pensar que a solidão que muitas mulheres enfrentam não é um castigo, mas um chamado divino? Enquanto o mundo vê uma cama vazia, Deus vê um altar preparado para a manifestação do sobrenatural. A força que nasce no silêncio da noite, nas lágrimas derramadas sem testemunhas, é uma autoridade espiritual que o inimigo teme e o céu celebra. E se eu te dissesse que a mulher que caminha sozinha, mas entregue a Deus, carrega um poder oculto capaz de transformar não só sua vida, mas gerações inteiras? Prepare-se para descobrir verdades que vão desafiar tudo o que você pensa sobre solidão, propósito e unção. Essa é a jornada da mulher escolhida para ser mais do que vista, para ser glorificada. O mistério e a glória na solidão feminina. Por que será que algumas mulheres que caminham sozinhas na vida parecem carregar uma força espiritual quase palpável, uma luz que ilumina até as sombras mais densas? É como se houvesse um segredo invisível, um poder que transcende a compreensão humana. Muitas vezes, a sociedade vê a solidão como um castigo ou fracasso, mas, na verdade, ela pode ser um chamado divino, uma plataforma onde Deus prepara suas mais preciosas guerreiras para algo eterno. Essa força que brota da solitude não é um acaso, é um mistério sagrado que poucos entendem. A solidão feminina, vista por muitos como abandono, é, na perspectiva divina, um terreno fértil para o crescimento espiritual e para a edificação de propósitos que vão além da lógica humana. É no silêncio do quarto vazio, na ausência de companhia, que o Espírito Santo sussurra as verdades mais profundas e molda o caráter para desafios invisíveis. Isaías, em sua sabedoria inspirada, nos convida a rejubilar, ó estéril que não dava à luz. Isaías 54:1, mostrando que o que parece vazio aos olhos do mundo é motivo de celebração para Deus. Essa contradição entre o olhar humano e o olhar divino é o que torna essa jornada fascinante. Ao desconstruir o mito de que solidão é sinônimo de abandono, abrimos espaço para uma nova compreensão. A mulher sozinha não está esquecida, está escolhida. Ela está em um processo silencioso de preparação, onde cada lágrima, cada oração em segredo constrói um legado que se manifestará no tempo certo. E é essa promessa que queremos explorar, reverberar e viver. Quem se dispõe a enxergar a solidão sob essa luz sagrada, ganha um mapa para navegar por momentos de silêncio sem se perder na angústia. O que parece um intervalo ou vazio, na verdade, é uma convocação para uma intimidade profunda com Deus, uma oportunidade para fortalecer raízes que sustentam mesmo as tempestades mais violentas. É a voz do invisível que chama, o convite para um encontro que transforma, mesmo quando tudo ao redor sugere o contrário. Convido você a fazer parte dessa reflexão, escrevendo nos comentários uma frase profética que vai nos unir nessa corrente de fé. Meu espírito está desperto. Não como uma repetição vazia, mas como uma declaração que abre portas no reino espiritual. Cada palavra, quando dita com fé, é uma semente que floresce em milagres invisíveis, e sua participação pode ser a chave para fortalecer outras mulheres nessa caminhada de poder. Vamos juntos desconstruir a ideia de que a solidão é falta, para abraçar a verdade de que ela é espaço sagrado, plataforma divina onde Deus levanta suas mais poderosas filhas. Prepare-se para um mergulho que vai além do emocional, que toca na essência do ser mulher, escolhida e ungida para cumprir um propósito que nem o próprio mundo pode compreender. Essa é uma jornada para corações dispostos a ir além do superficial. E assim, ao abrir os olhos para essa nova realidade, a mulher começa a perceber que o que o mundo chama de solidão, Deus chama de honra. O que parecia ser uma ausência, revela-se presença poderosa. A glória escondida na quietude é o que vai sustentar sua caminhada. E é exatamente essa transformação que vamos desvendar
no próximo passo dessa conversa profunda e necessária. Ana, a guerreira espiritual na espera. Ana viveu em um contexto cultural onde a maternidade era vista como sinal de bênção e esterilidade como castigo. Para muitos, sua condição parecia uma maldição, uma marca de rejeição social. Mas Deus, que conhece o coração além das aparências, enxergava nela muito mais do que um útero vazio. Ele via uma mulher com um espírito forte, uma fé profunda que resistia às provocações e ao silêncio. Ana não permitiu que a ausência de um filho definisse seu valor ou sua identidade diante de Deus. No templo, sua oração foi um momento de entrega sincera e desarmada. Sem palavras eloquentes ou formalidades, ela derramou sua alma, clamando ao Senhor com um coração quebrantado, pedindo não para si mesma, mas para que aquele filho servisse a Deus por toda a vida. 1 Samuel 1, 9, 18. Essa fé que não exige, mas confia e entrega, revela uma maturidade espiritual que vai muito além do simples desejo pessoal. Ana nos mostra que o segredo da espera é a entrega incondicional ao plano divino. Quando Deus atendeu sua súplica, o nascimento de Samuel não foi apenas a realização de um sonho, mas o início de um legado. Ana cumpriu sua promessa e entregou seu filho para o serviço no templo. Um ato de renúncia que engrandece a fé que confia mesmo depois de receber a bênção. Essa história ensina que a verdadeira fé não se apega ao que foi dado, mas reconhece que tudo pertence a Deus e deve ser usado para o seu propósito maior. O sofrimento de Ana, sua dor e espera, foram transformados em destino e propósito. Cada lágrima derramada no silêncio do templo foi semente plantada para um futuro que mudaria o rumo da nação de Israel. A vida de Samuel, o profeta que ungiria reis e conduziria seu povo, é a prova viva de que a dor, quando entregue a Deus, não é fim, mas começo. Ana se tornou símbolo de esperança para todas as mulheres que enfrentam períodos difíceis de espera e incompreensão. Para quem hoje vive situações semelhantes, a história de Ana oferece um exemplo prático: encontrar na oração sincera e na entrega uma fonte de força e esperança. É recomendável buscar leituras como o livro de 1 Samuel, que traz todo o contexto de sua fé e espera, e meditar em passagens que falam sobre confiar no tempo de Deus, como Eclesiastes 3:1-8. Além disso, construir uma rotina de oração profunda, onde se possa expressar sem máscaras o que há no coração, ajuda a fortalecer essa relação com o divino. A fé que Ana demonstrou não foi passiva, mas ativa. Ela não se contentou com a lamentação, mas se tornou uma guerreira que enfrentou o preconceito e a dor com a certeza de que Deus estava agindo. Isso inspira mulheres a não desistirem diante da pressão social ou da sensação de vazio. A maturidade espiritual é cultivada na persistência, na confiança mesmo quando não há resposta imediata e na entrega que sabe esperar o tempo do Senhor. E assim, a experiência de Ana convida todas as mulheres a olhar para suas próprias esperas e solidões, não como sinais de fracasso, mas como etapas fundamentais de crescimento espiritual. É nesse lugar de quietude e confiança que o coração é moldado para grandes missões. A próxima história que vamos explorar mostra como a fidelidade em meio à adversidade também abre portas para o cumprimento do propósito divino. Ruth, a lealdade e fidelidade que abrem portas. Ruth era uma estrangeira, viúva, e na sociedade daquela época isso significava isolamento e abandono social. Ela não tinha status nem proteção e carregava o peso de uma cultura que a via como alguém à margem do pacto de Deus. No entanto, seu coração disposto e sua decisão radical de permanecer ao lado de sua sogra Noemi mudaram tudo, ao dizer: "O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus."
Ruth 1,16. Ruth demonstrou uma fé inabalável, que não se apoiava em circunstâncias, mas em uma convicção profunda. Enquanto muitos buscavam conforto imediato, Ruth escolheu o caminho da fidelidade silenciosa e do trabalho árduo. Ela recolhia espigas nos campos, uma tarefa humilde e exaustiva, reservada para os mais pobres. Porém, era nesse trabalho silencioso, dia após dia, que o plano de Deus começava a se desenrolar. Boaz, parente de Noemi, a percebeu não pela aparência, mas pela lealdade e obediência que carregava em seu espírito. Essa atenção não era casual, era parte do desígnio divino. A história de Ruth revela como a fidelidade no oculto pode abrir portas que parecem impossíveis de atravessar. O que aos olhos humanos parece perda e abandono, para Deus é preparação e oportunidade. Ela não apenas encontrou provisão e proteção, mas foi incorporada à genealogia do Messias, mostrando que Deus valoriza mais o coração disposto do que a posição social. Essa inclusão fala alto. Solidão e adversidade não são obstáculos, mas degraus na escada do propósito divino. Para quem enfrenta situações de isolamento ou rejeição, Ruth oferece um exemplo concreto de perseverança. Uma aplicação prática é cultivar a lealdade em relacionamentos, mesmo quando não há retorno imediato, e continuar servindo com humildade onde se está, pois Deus usa até as ações mais simples para realizar seus propósitos. Livros como O Caminho de Ruth podem aprofundar essa compreensão e inspirar na caminhada de fé. Além disso, a história de Ruth destaca a importância de decisões conscientes e comprometidas, que não se baseiam no conforto, mas na confiança em Deus. Escolher seguir fielmente, mesmo em terras desconhecidas e em meio à adversidade, é um passo poderoso para quem busca viver um propósito que vai além do visível. Essa fidelidade ativa prepara o terreno para milagres e bênçãos inesperadas. O legado de Ruth é mais do que uma história de sobrevivência. É um testemunho eterno de que a aliança de Deus transcende barreiras culturais e sociais. Essa verdade renova a esperança das mulheres que se sentem à margem e reforça que sua jornada, mesmo solitária, está inserida no grande plano do reino. Sua vida nos lembra que Deus vê a fidelidade e a recompensa com glória. Assim, ao refletirmos sobre Ruth, percebemos que a solidão pode ser um caminho para a inclusão divina e o florescimento espiritual. A próxima narrativa que vamos conhecer aprofunda ainda mais essa ideia, mostrando como a fé em meio à escassez também é palco de milagres e da ação poderosa de Deus. A viúva de Sarepta. Fé em meio à escassez. Imagine estar no fim da resistência, com o pouco que resta no prato e no coração, sem esperanças visíveis, diante de uma seca que consome a terra e uma fome que ronda cada lar. Essa foi a realidade da viúva de Sarepta, uma mulher que, apesar da situação desesperadora, recebeu a visita do profeta Elias e um chamado para um ato de obediência que parecia irracional. Quando Deus a ordenou a preparar uma torta com o pouco que tinha para alimentar Elias, ela enfrentou o dilema entre preservar sua última comida para si e para seu filho, ou confiar na promessa divina de provisão contínua. 1 Reis 17. Essa decisão de fé é um exemplo impressionante de confiança em Deus quando tudo indica o contrário. Não se trata apenas de um milagre isolado, mas de uma lição prática sobre como Deus age na humildade e na dependência total. A farinha e o azeite que não se acabavam diariamente mostram que mesmo na escassez, a provisão de Deus é suficiente e constante, sustentando aqueles que se colocam em suas mãos. Essa provisão diária é um convite para confiar no Deus do impossível, que supre as necessidades de forma sobrenatural. O destino dessa mulher se transformou ainda mais dramaticamente quando seu filho adoeceu e morreu.
Ela poderia ter perdido tudo, mas Elias intercedeu e o menino foi ressuscitado, evidenciando que Deus não apenas provê, mas restaura vidas e traz esperança onde só havia morte. Essa história reforça que a fé rendida não evita a dor, mas transforma o sofrimento em testemunho e fortalecimento espiritual. É um convite para confiar no poder restaurador de Deus, mesmo em meio às maiores perdas. Para aplicar essa lição hoje, é importante cultivar uma atitude de obediência, mesmo quando as circunstâncias não fazem sentido. Isso pode significar entregar o pouco que temos, tempo, recursos, orações, confiando que Deus multiplicará. Livros como Confiança Inabalável, de Max Lucado, podem ajudar a fortalecer essa fé prática que não se apoia nas aparências, mas na fidelidade do Criador. Além disso, essa narrativa ensina que Deus se manifesta poderosamente na humildade e na vulnerabilidade. A viúva não era alguém de status ou poder, mas sua disposição fez dela instrumento da provisão divina. Isso serve como um lembrete para que não subestimemos o poder do nosso pouco quando é entregue com o coração aberto, seja uma oração, uma ação ou um momento de silêncio. A viúva de Sarepta nos convida a reconhecer que a fé verdadeira não é ausência de medo, mas escolha de confiança mesmo diante do desespero. Ela nos inspira a manter o olhar no invisível e a perseverar nas pequenas obediências diárias, crendo que Deus está presente e ativo em nossas vidas, mesmo quando não vemos a tempestade cessar. E assim, a história dessa mulher nos prepara para entender que a fé que toca o impossível também se manifesta em momentos de luta silenciosa, como veremos na próxima narrativa da mulher com fluxo de sangue, que enfrentou rejeição social, mas encontrou restauração através de um simples toque de fé. A mulher com fluxo de sangue, fé que transforma e restaura. A mulher com fluxo de sangue enfrentava não apenas uma doença física, mas também uma exclusão social e religiosa que a isolava da comunidade. De acordo com a lei de Moisés, sua condição a tornava impura, impedida de tocar ou ser tocada, proibida de participar das reuniões religiosas e condenada ao isolamento. Marcos 5, 25, 34. Esse isolamento gerava uma dor profunda que ia além do corpo, afetando seu emocional e sua dignidade. Ela vivia uma luta silenciosa, invisível aos olhos do mundo, mas intensa diante de Deus. Durante 12 longos anos, ela buscou soluções médicas, gastando suas economias, mas sem encontrar cura. Cada tentativa frustrada era uma nova ferida em seu espírito, um lembrete cruel da realidade que parecia não ter saída. Mesmo assim, sua fé não se apagou. Ela acreditava que, se tocasse apenas a orla do manto de Jesus, poderia ser curada. Essa fé simples e silenciosa, porém poderosa, foi o que a motivou a atravessar a multidão, desafiando os limites sociais e seu próprio medo. Quando tocou o manto de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Ele percebeu que poder havia saído dele e imediatamente a mulher sentiu-se curada. Jesus a chamou não para repreendê-la por sua doença, mas para reconhecê-la como filha, honrando sua fé e restaurando sua dignidade publicamente. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Marcos 5:34. Essa resposta transformou não só seu corpo, mas toda a sua identidade diante da comunidade. Essa história nos revela que a fé verdadeira não depende de cenário perfeito, nem de reconhecimento público. Muitas vezes é nas batalhas mais solitárias e invisíveis que Deus opera milagres poderosos. A mulher com fluxo de sangue representa todas aquelas que hoje sofrem em silêncio, que enfrentam julgamentos e barreiras invisíveis, mas que mantêm viva uma chama de esperança e confiança em Deus.
Para as mulheres que se identificam com essa luta silenciosa, uma prática eficaz pode ser desenvolver uma rotina de meditação e oração focada na renovação da fé, buscando fortalecer o interior, mesmo quando a situação externa parece imutável. O Salmo 34, por exemplo, oferece palavras de conforto e encorajamento que ajudam a cultivar essa confiança renovada no Senhor. Além disso, a história dessa mulher ensina que não é preciso clamor alto para ser ouvido por Deus. Um gesto simples, movido por fé genuína, pode provocar a intervenção divina. Isso inspira a buscar Deus nos detalhes pequenos do dia a dia, reconhecendo que Ele está atento aos gestos discretos e ao coração quebrantado, prontos para responder com amor e poder. Assim, refletir sobre a fé desta mulher abre caminho para compreendermos que a restauração de Deus ultrapassa o físico, alcançando a alma e a comunidade. A próxima história que vamos conhecer revela como essa transformação se torna missão e chamado através da vida de Maria Madalena, uma mulher cuja restauração inspirou um novo propósito eterno. Maria Madalena, a restauração que se torna missão. Maria Madalena não foi apenas uma mulher transformada por Jesus. Ela se tornou um símbolo vivo da graça restauradora de Deus. Antes de seu encontro com Cristo, sua vida estava marcada por sofrimento, sendo possuída por 7 demônios. Lucas 8:2. Isso evidencia uma trajetória de tormento e rejeição que muitos prefeririam esquecer. Porém, Jesus não a desprezou. Pelo contrário, Ele a libertou e a restaurou completamente, mostrando que ninguém está fora do alcance do amor divino. A fidelidade de Maria Madalena a Jesus foi extraordinária. Enquanto muitos fugiram na hora da crucificação, ela permaneceu firme, acompanhando o sofrimento do Mestre até o fim. Sua presença constante ao pé da cruz não era apenas um ato de bravura, mas uma expressão profunda de amor e gratidão. E no domingo da ressurreição, foi ela a primeira a testemunhar o sepulcro vazio, tornando-se a primeira mensageira da notícia que mudou o mundo. João 20:11-18. Esse chamado para ser portadora da Boa Nova é um exemplo poderoso para todas as mulheres que se sentem marcadas pelo passado ou pela dor. Maria Madalena mostra que a restauração de Deus não é um ponto final, mas um novo começo cheio de propósito e missão. Seu amor transformado tornou-se a força que a impulsionou a se tornar uma voz profética e uma serva fiel, alguém que mudou a história da humanidade. Para as mulheres que buscam um sentido maior para sua jornada, a história de Maria Madalena é um convite à entrega total e à disposição para servir. Isso pode se refletir em ações concretas, como participar de grupos de apoio, engajar-se em trabalhos sociais na comunidade ou, simplesmente, cultivar momentos diários de oração e entrega, buscando ouvir o chamado de Deus para cada uma. Além disso, a trajetória de Maria reforça que o passado não define o presente nem o futuro. A libertação é possível, e o amor restaurador de Jesus pode transformar até mesmo as histórias mais quebradas. O exemplo dela incentiva a abraçar a própria vulnerabilidade e permitir que Deus conduza cada passo da caminhada. A missão de Maria Madalena ressalta a importância de não se limitar pelo que o mundo pensa ou rotula. Ela foi escolhida para ser a primeira a proclamar a ressurreição. Um privilégio que demonstra a inversão dos valores humanos diante do reino de Deus. Essa verdade renova a esperança de que cada mulher pode ser usada poderosamente, independentemente das circunstâncias. Assim, ao meditar sobre a vida de Maria Madalena, percebemos que a restauração divina gera missão e propósito. Na sequência, exploraremos como a solidão, quando vivida em comunhão com Deus, se torna um poderoso campo de formação espiritual, fortalecendo a fé e o caráter para grandes batalhas. O poder da solidão na formação espiritual. A solidão
muitas vezes temida e mal compreendida, é na verdade um dos cenários preferidos por Deus para formar suas guerreiras espirituais. Vemos isso na Bíblia em figuras como Moisés, que passou 40 anos no deserto, longe de qualquer reconhecimento, sendo preparado para liderar Israel. Elias também experimentou essa solidão na caverna, sustentado por uma fé que se fortalecia a cada dia, apesar das aparentes ausências de resultados imediatos. Até mesmo Jesus enfrentou a solidão do deserto antes de iniciar seu ministério público, mostrando que a solidão é um campo de treinamento espiritual. Essa experiência de estar só com Deus é um convite à dependência absoluta dele, uma verdadeira arma contra as tentações e fraquezas que surgem quando nos apoiamos em nossas próprias forças. Na solidão, a alma aprende a discernir a voz divina entre o ruído do mundo, desenvolvendo uma sensibilidade espiritual aguçada para detectar ataques invisíveis, interceder com sabedoria e guerrear com autoridade. Esse processo, embora silencioso, molda o caráter e fortalece os músculos espirituais. É importante enxergar o quarto e a cama vazia não como símbolos de abandono, mas como altares e santuários onde a intimidade com Deus se aprofunda. Cada momento de oração e entrega nesses espaços constrói um templo invisível dentro da alma, preparando a mulher para batalhas espirituais que somente quem passou por esse treinamento conhece a profundidade. A solidão, longe de destruir, refina, limpa e fortalece, como o fogo que purifica o ouro. Para viver essa experiência, é fundamental estabelecer rotinas de oração que valorizem o silêncio e o encontro íntimo com Deus. Ler livros como Oração, de Richard Foster, pode ajudar a entender melhor como o diálogo com Deus na solitude é uma fonte poderosa de transformação. Além disso, cultivar práticas como o jejum e a meditação espiritual fortalece essa comunhão que renova e prepara. A mulher que aprende a estar só com Deus adquire uma autoridade distinta, pois sua força não depende da aprovação humana ou de multidões, mas do respaldo celestial. Ela não precisa gritar para ser ouvida. Sua presença em oração já move ambientes espirituais. Por isso, muitas vezes, é essa mulher solitária e fiel que se torna uma verdadeira ameaça para o reino das trevas. Compreender o poder da solidão é reconhecer que grandes chamados e unções não nascem em holofotes, mas em quartos escuros, onde o único aplauso é o silêncio de Deus. É nesse espaço secreto que o caráter é moldado, a fé é testada e o propósito eterno é gestado. Essa realidade nos leva a valorizar cada momento vivido na solitude como uma etapa essencial de preparação. E assim, a solidão vivida com Deus não é um destino triste, mas uma bênção oculta que prepara para a vitória. É o terreno fértil onde a oração em segredo floresce, ativando o poder celestial. E é isso que exploraremos no próximo tópico, mergulhando no poder da oração no oculto e como ela desencadeia movimentos celestiais que mudam realidades. A oração em segredo e a ativação celestial. Em Mateus 6,6, Jesus ensina algo revolucionário. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Detalhes. Essa passagem revela a importância da intimidade profunda com Deus, que vai muito além das aparências e das orações públicas. A oração em segredo é o lugar onde se forma a autoridade espiritual verdadeira, aquela que não depende do aplauso dos homens, mas da resposta do céu. Quando uma mulher se dedica à oração no oculto, ela não está apenas buscando conforto, mas ativando movimentos celestiais que derrubam fortalezas invisíveis. O poder da oração secreta é imenso, pois é nessa comunhão silenciosa que as barreiras do inimigo começam a ruir e os anjos são enviados para a guerra espiritual. Essa é a razão pela qual
Tantas mulheres anônimas, sem fama ou reconhecimento, possuem um impacto eterno que transcende o tempo e o espaço. Exemplos práticos mostram que manter uma rotina de oração diária, mesmo que breve, em um espaço reservado e silencioso, pode transformar não só a vida espiritual, mas toda a atmosfera ao redor. Além disso, é fundamental cultivar a fidelidade na constância, como Daniel, que orava 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias. Isso nos ensina que não é a quantidade, mas a qualidade e a perseverança que ativam o favor divino. Outro aspecto importante é entender que orar em segredo implica em vulnerabilidade verdadeira, sem máscaras, entregando as dores e angústias diante de Deus. Isso fortalece a fé e cria uma conexão íntima, onde o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8:26, agindo como canal de manifestação da vontade de Deus para nossas vidas. Para quem deseja se aprofundar nessa prática, ler O Poder da Oração Intercessora, de Stormy Omartian, é uma excelente recomendação para compreender como a oração em secreto é uma ferramenta poderosa de transformação e libertação. Além disso, manter um diário espiritual pode ajudar a registrar as respostas e milagres que nascem desse contato íntimo com o Pai. Portanto, reconhecer a oração em segredo como fonte de autoridade é um convite para abandonar a busca por visibilidade e abraçar o valor do oculto. É no esconderijo do Altíssimo que a mulher se arma para a batalha espiritual, se torna intercessora de sua casa, comunidade e gerações, e descobre o seu verdadeiro poder. E a proteção dessa oração íntima não está sozinha, pois, como veremos a seguir, a presença angelical é enviada para guardar e fortalecer aqueles que permanecem firmes no segredo, provando que no oculto há um exército invisível atuando a favor da fé verdadeira. A presença angelical e a proteção invisível. O Salmo 34:7 nos lembra que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Essa promessa traz uma visão reconfortante. Existe uma guarda constante, um exército invisível que protege aqueles que confiam em Deus. Os anjos não são apenas figuras poéticas ou símbolos de esperança. Eles são seres reais, ministradores enviados por Deus para assistir e proteger seus filhos nas horas de maior necessidade. Em Hebreus 1:14, aprendemos que esses espíritos ministradores são enviados para servir aos que hão de herdar a salvação. Isso significa que a proteção angelical não é um acaso, mas uma resposta divina ao clamor daqueles que têm fé. A vida de Elias, por exemplo, mostra como Deus envia auxílio de forma sobrenatural, mesmo quando tudo parece perdido. Um anjo tocou Elias, oferecendo alimento e força para sua jornada, provando que o cuidado divino se manifesta na necessidade. Muitas vezes, não percebemos as intervenções angelicais porque elas não chegam com efeitos visíveis e espetaculares. No entanto, é comum experimentar uma paz inexplicável, a dissipação de medos e a resolução de problemas sem explicações humanas. Reconhecer esses momentos como atos do céu é fundamental para fortalecer nossa fé e manter a esperança viva, mesmo nos tempos mais difíceis. Na prática, aprender a confiar na proteção invisível requer cultivar uma vida de oração constante, meditação na palavra e sensibilidade espiritual. Livros como Anjos, Seus Mensageiros e Protetores, de Billy Graham, podem ajudar a entender melhor o papel dos anjos e a desenvolver essa consciência espiritual. Também é importante compartilhar testemunhos pessoais de momentos em que sentimos a intervenção divina para fortalecer a fé coletiva. É essencial que a mulher que caminha na fé saiba que não está sozinha, mesmo quando a solidão parece real. A presença dos anjos é uma garantia de que o céu está atento e ativo ao seu redor. Essa consciência traz coragem para enfrentar desafios e confiança para continuar firme,
sabendo que há um suporte celestial invisível. Assim, a presença angelical é um lembrete de que Deus não abandona seus filhos. Pelo contrário, Ele está constantemente enviando ajuda, ministradores que vigiam, guiam e protegem. Esse conhecimento renova a esperança e inspira a perseverança em meio às batalhas espirituais. O que vem a seguir é ainda mais profundo. O silêncio de Deus, que muitos interpretam como abandono, é, na verdade, um processo de formação e maturidade espiritual. Vamos entender como esse silêncio prepara as mulheres escolhidas para o grande propósito que Deus tem para elas. O silêncio de Deus, formação, não abandono. O silêncio de Deus, muitas vezes, é mal interpretado como abandono. Mas a Bíblia nos ensina que ele é, na verdade, um momento de profunda formação espiritual. No Salmo 46:10 está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse convite para a quietude não é uma sugestão qualquer, mas uma ordem para confiar plenamente, mesmo quando não há respostas visíveis ou sinais claros. É nesse espaço de silêncio que o coração se alinha à vontade divina. Figuras bíblicas como Abraão, José e Davi passaram por longos períodos de silêncio e provações, momentos em que o céu parecia distante. Abraão esperou anos pela promessa de um filho. José enfrentou a injustiça da prisão sem explicações. Davi foi perseguido em silêncio, mesmo após ser ungido rei. Entre o Antigo e o Novo Testamento, houve ainda 400 anos de silêncio profético, um intervalo que preparou o nascimento do Messias. Isso mostra que o silêncio não é ausência, mas preparação. Essa fase silenciosa fortalece a fé e a paciência, ingredientes essenciais para a maturidade espiritual. A mulher que aprende a esperar em Deus, mesmo sem sinais imediatos, desenvolve uma confiança que não depende de emoções ou circunstâncias, mas da convicção de quem Deus é. Esse tipo de fé não é fácil, mas é o que move o coração de Deus e abre portas para milagres. Durante o silêncio, o desafio é não perder o foco nem a esperança. Práticas como a meditação diária na palavra, o louvor mesmo sem motivos aparentes e a perseverança na oração são fundamentais. Ler livros como Silêncio, O Poder da Quietude, de Érico Veríssimo, pode ajudar a entender e abraçar esse processo, mostrando que o silêncio tem voz e propósito. É importante compreender que Deus usa o silêncio para purificar, refinar e direcionar. Ele afina detalhes que não seriam percebidos na agitação da vida, moldando o caráter e preparando a serva para missões maiores. Assim, a espera silenciosa não é um tempo perdido, mas um período de crescimento e fortalecimento espiritual. Essa maturidade que nasce no silêncio transforma a mulher em um exemplo de fé que inspira outras, pois é uma fé que não exige explicações para continuar firme. Ela se torna uma fortaleza invisível, alguém que sustenta não só a si mesma, mas gerações, por meio da confiança inabalável no agir de Deus. Logo, essa etapa nos leva a refletir sobre a autoridade que a mulher que ora no segredo adquire, pois é dessa formação silenciosa que nascem as armas espirituais mais poderosas. No próximo tópico, exploraremos essa autoridade e seu impacto nas batalhas invisíveis da fé. A autoridade da mulher, que ora no segredo. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo nos lembra que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa passagem revela que a verdadeira autoridade espiritual nasce da consagração e da obediência diária, especialmente aquelas praticadas no segredo, longe dos olhares humanos. A mulher que ora com sinceridade e perseverança no oculto está, na verdade, armando-se com instrumentos capazes de derrubar as muralhas invisíveis que o inimigo levanta. Essa autoridade não depende de fama, reconhecimento ou da aprovação de outros. Muito pelo contrário,
O inimigo teme profundamente a mulher que se rende no segredo, porque é nela que reside uma força implacável, construída pela fidelidade constante e pela comunhão íntima com Deus. Hoje, muitas guerreiras espirituais anônimas se destacam no mundo invisível, agindo como pilares da oração que sustentam cidades inteiras e libertam gerações. No cotidiano, cultivar essa autoridade significa estabelecer um compromisso firme de oração, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando a alma está cansada. Exemplos práticos incluem reservar momentos específicos do dia para diálogo com Deus, usar salmos e orações bíblicas que fortaleçam a fé e buscar o auxílio do Espírito Santo para interceder com palavras que vão além do que a mente pode formular. Essas práticas despertam o poder da oração que verdadeiramente altera realidades. Além disso, é fundamental reconhecer que essa autoridade espiritual não se constrói de uma hora para outra. É um processo de perseverança, disciplina e humildade, que se fortalece no silêncio e nas pequenas decisões de manter a fé, mesmo sem respostas visíveis. A história está repleta de mulheres que, mesmo em anonimato, moveram o coração de Deus por meio da sua devoção constante e da sua fidelidade silenciosa. Ao desenvolver essa autoridade, a mulher passa a ser uma intercessora poderosa, capaz de romper maldições, levantar muros espirituais de proteção e liberar bênçãos que impactam não só a sua vida, mas toda a sua família e comunidade. É um ministério invisível, mas com frutos visíveis e eternos. Essa caminhada exige coragem para não desistir diante das adversidades, confiança para crer no que ainda não se vê e amor para se doar integralmente a Deus. A mulher que ora no segredo não busca reconhecimento humano, mas sabe que está servindo ao reino de Deus com impacto eterno. E esse poder sutil e grandioso está ligado a promessas proféticas que Deus tem derramado sobre mulheres escolhidas. No próximo tópico, vamos mergulhar nas ativações proféticas e nas promessas que sustentam e impulsionam essa geração de mulheres ungidas. Promessas e ativações proféticas para a mulher escolhida. A profecia de Joel 2:28 traz uma promessa poderosa e transformadora. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Essa palavra é um chamado universal, que inclui todas as mulheres escolhidas para essa temporada, independentemente da idade, condição social ou histórico pessoal. A promessa do derramamento do Espírito é o início de uma manifestação pública que sucede à preparação e à formação no oculto. Essa ativação divina não distingue gênero ou posição, porque Deus está despertando um exército de mulheres que, apesar de muitas vezes sozinhas, são pilares espirituais, intercessoras e profetizas em meio ao deserto da vida cotidiana. São mulheres que possuem uma unção fresca e poderosa para quebrar cadeias, sacudir atmosferas e carregar legados que irão impactar gerações futuras. A mulher que foi preparada no segredo é, então, chamada a levantar-se com autoridade, proclamando a palavra e influenciando sua casa, sua comunidade e sua geração. Essa missão não requer que ela tenha tudo resolvido, nem uma história perfeita, mas sim uma disposição aberta e uma fé que responde ao chamado divino, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Na prática, essas promessas se manifestam em vidas que refletem transformação real, frutos espirituais e um testemunho que desafia o natural. Incentivar a prática diária da leitura bíblica, do jejum, da oração fervorosa e do discipulado são ferramentas que fortalecem essa mulher escolhida, capacitando-a a viver plenamente seu chamado. A mensagem que ecoa para todas é clara: o tempo da manifestação chegou. Deus derramou seu Espírito e está enviando mulheres ungidas para cumprir uma obra que vai muito além do visível, uma obra que requer coragem,
persistência e entrega total. E como veremos, essa caminhada não termina na preparação, mas na manifestação da glória de Deus, através da vida dessas mulheres, que agora podem transformar a solidão em poder, o silêncio em voz e a espera em ação. O próximo passo é entender como redefinir a solidão, reconhecendo nela um propósito maior, um chamado para conceber destinos e legados espirituais que irão perpetuar a fé e a esperança. A solidão, muitas vezes vista como um vazio ou abandono, é na verdade uma oportunidade divina para conceber destinos e legados espirituais que ultrapassam gerações. É nesse espaço aparentemente vazio que Deus planta sementes de propósito, que, quando cultivadas com fé, florescem em frutos abundantes para o reino. Entender essa nova perspectiva transforma a dor em semente, o silêncio em altar e a espera em ação. João 12:24 nos lembra que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas, se morrer, dá muito fruto. Assim como o grão precisa ser enterrado para germinar, a mulher que enfrenta a solidão está em um processo de entrega que culminará em multiplicação. O sofrimento e a espera não são em vão, são necessários para que o novo brote e alcance sua plenitude. Essa transformação convida cada mulher a agir, a não se deixar prender pela lógica humana que vê apenas o vazio, mas a olhar com os olhos da fé para o que está sendo formado. Por isso, um convite especial. Escreva nos comentários: meu espírito está desperto, como um ato profético, declarando sua disposição para ser parte dessa obra divina. Compartilhar essa mensagem é uma forma de fortalecer outras mulheres que podem estar caminhando pelo mesmo deserto, dando-lhes esperança e fé para prosseguir. Inscrever-se no canal e ativar as notificações é manter-se conectada a um espaço de crescimento espiritual e despertar constante. Essa caminhada não é solitária, porque há uma comunidade invisível, mas real, unida pelo Espírito, caminhando rumo ao propósito eterno que Deus tem para cada uma. A solidão passa a ser vista não como castigo, mas como preparação, revelação e missão. Agora, a pergunta que fica é: como você tem vivido sua solidão? Tem permitido que ela te destrua ou tem usado esse tempo para crescer, fortalecer sua fé e preparar-se para o chamado que Deus tem para você? Está pronta para transformar sua história e deixar um legado que ultrapasse gerações? Ao responder essas perguntas, você estará dando o primeiro passo para assumir seu lugar como mulher escolhida, guerreira e ungida por Deus, capaz de manifestar um poder sobrenatural que começa no silêncio e se revela em grandeza.